suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 13 de novembro. Eu espero que você esteja com o seu coração aberto e receptivo para receber outra vez a palavra de Deus. Dentro de mais alguns instantes, nós estaremos trazendo mais uma meditação baseada no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele fala dos atos apostólicos, os atos do Espírito Santo, atos da igreja e atos missiológicos. É o que nós vamos começar a estar trazendo para vocês durante esses dias. Queremos só lembrar aos nossos estimados telespectadores que, em virtude de domingo haver eleições, a nossa escola dominical foi suspensa, mas nós vamos ter culto à noite. Lembrando que nós estamos celebrando aniversário da Igreja do Calvário, 49 anos, aniversário do Conjunto Coral Sarah Calley, aniversário, inclusive, também do centenário do congregacionalismo no Brasil, especialmente aqui em Campina Grande, e os 503 anos da Reforma Protestante. De sorte que nós reunimos essas celebrações para realizar a Conferência Teológica durante todo o mês de novembro. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Nesse domingo, o nosso culto tem início às 18 horas, às 19h30. Porém, se você não vier, você pode assistir em casa a transmissão online. Se você quiser nos visitar, será um privilégio e uma honra tê-los conosco. Nesse instante, sem perda de tempo, eu quero deixá-los com o Conjunto Coral Sarah Calley, que estará, inclusive, celebrando, juntamente com a igreja, nesse domingo, o aniversário desse conjunto coral, né? Eu sou, inclusive, um dos fundadores deste coral. Yeah.
não retires de mim o teu Espírito Santo. O que é que nós entendemos aqui? É que o Espírito Santo já estava realmente, não é, para se manifestar em habitar no nosso coração, em nossas vidas. Como o próprio Davi disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, depois dele estar contrito e reconhecer o quanto ele havia pecado contra Deus. Então, quando Jesus veio, quando ele esteve aqui, ele fez as recomendações, o Espírito Santo veio para habitar conosco. Jesus fala isso lá no Evangelho de São Lucas: o Espírito Santo que há de vir, ele habitará em vós e estará convosco. Ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Provavelmente, irmãos, Jesus estava mostrando que aqueles que acreditaram na promessa que ele havia feito, iriam sentir em suas vidas, iriam sentir em seus corações a presença inconfundível do Espírito Santo. Agora, por quê? Porque o Espírito Santo veio para fazer 3 coisas. Inclusive, domingo eu vou estar pregando sobre o sermão e vamos falar sobre isso. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a tríplice atividade, a tríplice função do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vocês estão pensando que a gente, quando se converte ao Evangelho, é porque simplesmente a gente se emocionou com a pregação, com o orador, com o pregador, e achamos que, ou fizemos uma opção: isso aqui é das religiões, essa aqui é a melhor. Você pensa que foi por isso? Não, senhores, não, senhoras. O Espírito Santo trabalhou, atuou, me convenceu de que eu sou um pecador perdido, convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a tríplice função do Espírito Santo. Então, quando Jesus falou que o Espírito Santo viria nos ensinar, viria, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá, e quando ele vier, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Davi foi um exemplo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós vamos encontrar, irmãos, lá no livro de Atos capítulo 5, um casal, Ananias e Safira, roubando o Senhor. Essa é a expressão, mentindo contra a pessoa do Espírito Santo. Gente, não brinca de crente, julgando que, mas Deus é amor, Deus é misericordioso, e Ele não vai, Ele perdoa. Coisa muito mais pior ou mais grave do que simplesmente eu reter o que pertence ao Senhor. Puro ledo, puro engano. Quando eles vieram trazer, julgando que iriam convencer o apóstolo Pedro, eles podiam até ter enganado o apóstolo Pedro, podiam até ter saído bem, mas eles se deram mal, porque Pedro disse: vocês estão pensando que vocês mentiram contra mim? Porque vocês deram ouvido ao que Satanás colocou no coração de vocês, para que vocês tentassem mentir contra a pessoa do Espírito Santo. Antes de eu ou você cometer algum pecado, cometer alguma fraqueza, alguma falha, lembre-se que você poderá estar pecando contra a pessoa do Espírito Santo, do qual habita no seu coração. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então nós somos corpo, templo, morada do Espírito Santo. Então Ananias e Safira foi um exemplo que nós citamos. Houve um indivíduo chamado Elimas, o mágico, está lá em Atos capítulo 13, versos 4 a 12. Eu vou ler esse texto, porque vale a pena a gente ler esse texto. Atos capítulo 13, versículos 4, aliás, capítulo 6. Vamos ler primeiro, capítulo 13, Atos 13, versos 4 em diante. Vale a pena a gente ler isso aqui. Você veja como é que o Espírito Santo trabalha, como ele atua. 13, versículos 4 a 12. E assim
Estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Gravem essa frase, gravem essa expressão. Paulo cheio do Espírito Santo, cheio de todo do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Eu estou lendo esse texto para mostrar a vocês que aquele que se aventurar, ou aquele que se lançar como um aventureiro para fazer a obra de Deus, e que vão fazer como se tivessem feito uma negociata com Deus, veja aqui, o Espírito Santo naquela hora repreendeu ao ponto dele perder a visão, ficou cego. Elimas, o mágico, que queria receber os dons que Paulo tinha, que os apóstolos Paulo e Silas tinham, à mercê de alguma coisa. Irmãos, o Espírito Santo, podemos dizer, está presente na igreja para corrigir todo tipo de coisas erradas que por acaso o homem tente fazer contra a sua igreja ou contra o seu povo. No capítulo 13 ainda, versículo 1, nos diz que naqueles dias, a igreja estava para enviar os primeiros missionários, que a gente vai ver isso lá adiante, quando chegarmos no ministério, atos missiológicos. Mas lembrando só aqui no capítulo 13, versículo 1, só para vocês terem uma ideia, quem separou, quem escolheu e quem enviou aqueles apóstolos, não foram eles apenas simplesmente reunidos, mas a pessoa do Espírito Santo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Presta atenção, verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que deu a ordem aqui? O Espírito Santo. Disse-lhes o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então o Espírito Santo escolhia, o Espírito Santo separava, o Espírito Santo indicava. Lembra-se quando foi escolhido os diáconos, capítulo 6 de Atos, né? Diz lá, Atos 6, que o Espírito Santo estava ali fazendo a escolha, a indicação. Capítulo 6, versículo Atos, vocês vão encontrar em todo o livro de Atos, sem exceção de nenhuma parte, a presença da pessoa do Espírito Santo. Porque eu costumo dizer que o Espírito Santo é como se fosse a alma da igreja. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela está morta. Está morta. Que o Espírito é quem dá vida à igreja. Então veja aqui no Atos dos Apóstolos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, havendo
murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, dentre vós, presta atenção, 7 homens, 7 varões de boa reputação. Aí fala de caráter, aí fala de conduta, aí fala de vida moral. Mas veja outra coisa que ele diz aqui: cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, eu chamo a vossa atenção para esse texto aqui em especial, porque Deus é quem separa, Deus é quem escolhe, Deus é quem dá unção. A pessoa pode ter um bom preparo, pode ser uma pessoa que tem um preparo teológico PhD. Eu não sou contra, não estou fazendo apologia. Você pode estudar, deve pesquisar, deve fazer realmente um curso de teologia. Mas não pense que é o título que você vai receber, o canudo, o diploma, que vai lhe fazer uma pessoa que realmente seja chamada, escolhida, ungida ou separada pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Há muita gente que está se aventurando, como Elimas, o mágico. Há muita gente hoje em nossos dias que estão aí fazendo da casa do Senhor casa de negócio. Há muita gente que não tem nada do Espírito Santo de Deus para se apresentar, para se levantar, para surgir como alguém que seja usado por Deus. Então, vejam que quando o Espírito Santo dizia: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado, estava falando de um ministério, estava falando de uma obra específica, seja diaconato, seja presbiterato, seja ministério pastoral, seja evangelista, seja qual for o ministério. Então, meus irmãos, a presença do Espírito Santo, por isso que nós denominamos o Espírito Santo, o livro de Atos pode ser também chamado, pode também ser intitulado Atos do Espírito Santo. Digam comigo: Atos do Espírito Santo. Mais uma vez, Atos do Espírito Santo. Você que está em casa, diga também: Atos do Espírito Santo. Eu poderia citar aqui uma dezena de textos, ou uma centena de passagens, mas certamente vocês iriam se sentir assim, cansados de tanto ouvir citações e mais citações. O escritor Leon Tucker, traduzindo, qual a expressão dele, qual a impressão dele sobre o livro de Atos? Sabe o que é que ele disse? Ele disse: nós encontramos ascensão, descida e expansão. Resume nós nessas 3 palavras, 3 dimensões, ou seja, a ascensão de Jesus, conforme lemos em Atos, no início, seguida a descida do Espírito Santo no dia de Atos no dia de Pentecostes, para ficar na igreja e com a igreja, até o dia em que ela há de ser devolvida, entregue ao noivo. Por exemplo, porque a igreja ainda está aqui, porque o anticristo ainda não se manifestou. Paulo diz isso aos Tessalonicenses: só há um agora que o detém, até que ele seja retirado. Quem é esse que Paulo estava falando em 1 Tessalonicenses capítulo 4? A pessoa do Espírito Santo que ainda está dentro do meu coração e dentro da sua vida também. De sorte, meus irmãos, que
esse escritor, ele diz o seguinte: ascensão de Jesus, descida do Espírito Santo para ficar na igreja, seguida da expansão do Evangelho. Ou seja, as palavras de Jesus teve início e tem se cumprido até os nossos dias. Sabe por que a igreja, irmãos, ela é considerada corpo de Cristo? Porque Jesus é o cabeça. E o Espírito Santo que habita em nós é como se fosse a alma da igreja. Estamos já terminando. O livro de Atos dos Apóstolos é também chamado o livro de Atos do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos templo, morada de Deus. Chama a atenção dos irmãos para uma coisa que está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6, meia dúzia 3. Ele diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. É por isso que você vai encontrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 8: enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, onde não há contenda. Paulo diz também: não apagueis o Espírito Santo em vós habita, como Davi apagou a ação, a manifestação do Espírito Santo quando pecou contra o Senhor, cometendo um crime e um adultério. Eu quero dizer para os irmãos que as coisas de Deus, irmãos, elas são, podemos assim dizer, Deus leva tudo com justiça. Deus não é injusto, Ele trata com justiça e equidade. Ele é o justo juiz. E quando a gente comete alguma coisa contra a palavra, contra a pessoa do Espírito Santo, contra a igreja, até contra o pastor, cuidado, muito cuidado, que a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Você pode até dizer assim: e quando o pastor erra? Ou quando o pastor cometa alguma fraqueza, sabe quem é que vai tratar com ele? O justo juiz, o Senhor. Por isso que ele diz: não toqueis nos meus ungidos. Cuidado. Você pode estar, talvez até, não sei quem está me vendo agora, ou em casa, quem sabe até querendo se levantar contra o seu pastor. Cuidado, cuidado, não toqueis nos meus ungidos. Terminando, meus irmãos, além de Paulo estar escrevendo aos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, que eu quero ler, já estou terminando, Atos 4, 8, vale a pena a gente ver isso aqui. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de Deus. Estão lembrados, né? Quando Pedro, Pedro e João entraram naquela experiência que eles tiveram de aquele homem que foi curado. Então vejamos, irmãos, que o Espírito Santo, Ele separa, Ele escolhe, Ele dá unção, Ele revela até o que nós não estamos vendo, revela até o oculto, como no exemplo de Ananias e Safira, como no exemplo de Elimas, o mágico. Cada um de nós, se tiver consciência de que nós somos morada de Deus, templo, santuário do Espírito Santo de Deus, vamos viver uma vida completamente separada para Ele. Amém? Agora, se você não tem essa consciência, você vai viver o Evangelho de todo jeito.
o jeito que você viver, que você achar que deva ser. É por isso que a gente encontra na igreja, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Pensa nisso. Na sua igreja onde você se congrega, não é somente aqui na igreja do Calvário, tem esses 3 tipos de pessoas ocupando os bancos da igreja, sentadinhos: o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Paulo fala sobre isso. Ele diz ainda mais: o homem carnal não entende estas coisas, mas somente o que é espiritual. Aquele que tem um coração quebrantado e contrito, aquele que realmente está mais preocupado em fazer a vontade de Deus e andar segundo os seus ensinamentos do que qualquer outra coisa que seja de pouca valia. Como é que você se comporta? Como é que você anda? Como é que você vive? Essa é uma hora de reflexão. Eu estou entristecendo a pessoa do Espírito Santo? Eu estou mentindo contra a pessoa do Espírito Santo, como Ananias e Safira, roubando o que é do Senhor? Eu estou me comportando como Elimas, o mágico, querendo usurpar as coisas espirituais à custa de dinheiro? Como é que eu estou me comportando? Como é que você está se comportando? Como Ananias e Safira, como Elimas, o mágico? Como Davi, ao ponto de depois ter dito lá no Salmo 51, verso 11, que eu li para vocês: não retires de mim, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Sabe que nós quase que todos os dias podemos entristecer o Espírito Santo? Quase que todos os momentos a gente, se vacilar, nós estaremos, em vez de estarmos cheios do Espírito Santo, estamos ficando vazios do Espírito Santo. Porque a igreja hoje, meus irmãos, está aqui ainda, porque quem está mantendo a igreja ainda é o Espírito Santo. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: não tem pandemia, preste atenção no que eu vou dizer, não tem pandemia, não tem perseguição religiosa, não tem ideologia de esquerda, de comunismo, que realmente faça com que as portas da igreja estejam fechadas. Porque Jesus falou isso: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora mesmo nessa pandemia, a gente se viu obrigado a, durante o lockdown, fechar as portas da igreja. Mas a igreja estava firme. Os cristãos, mesmo vivendo em casa, estavam firmes na rocha. Embora que alguns ainda acharam tão bom que estão acomodados como os apóstolos quando estavam lá em Jerusalém. Até que o Espírito Santo foi derramado. Em Atos capítulo 8 veio uma perseguição para que eles saíssem das muralhas de Jerusalém, chegassem a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É assim que eu entendo. É assim que eu procuro fazer a leitura desses dias tenebrosos em que estamos vivendo. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até o nosso próximo programa, segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.